Amém? Glória a Deus. Você está disposto a se alimentar de Deus nessa noite? Amém? Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai te alimentar. E eu gostaria de falar, irmãos, o Senhor ele vem falando comigo nesses últimos tempos. A igreja do Senhor, de modo geral, não a igreja só, a igreja Bom Pastor, mas a igreja universal, que é a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor. O Senhor tem me falado que a igreja tem falado muito sobre ser abençoado, e tem falado pouco sobre ser transformado. Deus quer te abençoar? Eu quero te fazer essa pergunta. Deus quer te abençoar? Amém, eu creio nisso. Em outubro nós vamos começar uma campanha, e nessa campanha eu creio que Deus vai te abençoar. Mas Deus não quer só me abençoar, Deus quer me transformar. Amém? Então Deus, muitas pessoas estão achando que Deus só quer abençoar. Irmãos, Deus não quer só abençoar. Abençoar é uma parte da ação de Deus, mas a outra parte da ação de Deus chama-se transformar. Deus não quer, por exemplo, abençoar a Maria José e ver a Maria José continuando durante toda a sua vida, vivendo uma vida longe do propósito de Deus, longe da palavra de Deus, longe do coração de Deus. Não, irmãos, Deus quer nos abençoar, e Ele vai fazer isso porque Ele nos ama. E todas as vezes que eu ajo em fé, crendo e obedecendo a palavra de Deus, é natural que eu veja milagres na minha vida. Mas por outro lado, irmãos, Deus quer me transformar e quer transformar vocês. Sabe por que Deus quer transformar a igreja, quer transformar vocês? Porque Deus almeja que você seja como Cristo. Amém? Deus almeja que você seja como Cristo. Então você vai falar assim: mas eu como Cristo? Irmãos, o que Deus está esperando de você é que você seja transformado a tal ponto que as pessoas olhem para você e falem assim: ali está vindo um verdadeiro cristão, ali tem alguém que expressa a verdadeira palavra de Deus. Então Deus não quer só nos abençoar, Deus quer nos transformar. E durante esses tempos, eu tenho percebido que Deus tem me levado a falar palavras de transformação, porque Deus quer isso para nós, como igreja Bom Pastor. Amém? Glória a Deus. Jesus não veio só para abençoar a multidão. Jesus abençoou a multidão, mas Jesus veio para transformar 12 homens, e que esses homens fossem instrumento de Deus. Amém? Então eu gostaria de falar hoje sobre 5 princípios, ou 5 características do discípulo do Senhor Jesus. Conseguiu compreender? 5 princípios que todo discípulo precisa ter. 5 coisas que todo discípulo precisa ter. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que é mal compreendida na igreja, de modo geral. O que é mal compreendido na igreja? Nós compreendemos assim, que a partir do momento que eu me converti, então eu me tornei discípulo do Senhor Jesus. Não é isso que a maioria das pessoas pensa? Talvez você pense dessa forma, e na verdade isso não é verdade. Quando você se converte, você aceita Jesus, o que você se torna? Você se torna discípulo ou você se torna filho? Você se torna filho. João capítulo 1 versículo 12 fala assim: a todos os quanto creram, a todos os quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Qual que é a característica dos filhos de Deus? Crer e receber. Amém? Essa é a característica dos filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus, eles têm essas duas coisas: eles creram e eles receberam. Abaixa só um pouquinho para mim, Marquinhos, por favor. Amém? Aí, está ótimo. Então todo filho de Deus, ele tem essa característica: ele creu e ele recebeu. Agora, quais são as características dos discípulos? Porque o fato de você ser filho de Deus não te dá a garantia de ser discípulo. Vou te dar um exemplo. Você tem 2 filhos.
Minha mãe teve 2 filhos, o Júnior e o Bruno. Todos são filhos, mas um sempre obedeceu a mãe e o pai. Por exemplo, meu irmão, ele sempre obedeceu, e eu sempre fui desobediente. Os 2 são filhos, amém? Os 2 são filhos, mas os 2 são discípulos. Os 2 são discípulos da minha mãe e do meu pai? Não. Os 2 são filhos, mas um é discípulo. O que significa discípulo? Discípulo, irmãos, de modo mais simples para você compreender, discípulo não é aquele que faz o que o mestre vive, não é isso? Não é aquele que expressa a vida do seu discipulador. Qual é o nosso grande discipulador? Não é Cristo? Jesus não é o nosso grande discipulador, Ele não é o grande mestre que nós temos, Ele não é o grande Senhor das nossas vidas. Então, para nós sermos discípulos de Jesus, não somente filhos, nós temos que expressar a forma de vida que Jesus viveu. Se você expressar aquilo que Jesus viveu, você é discípulo de Jesus. Agora, se você aceitou Jesus, recebeu e não vive os princípios que Jesus viveu, você é filho. Você ainda não se transformou num discípulo. E Jesus, só para te lembrar, Jesus veio para formar discípulos, não somente filhos. E eu queria falar de 5 características que todos nós precisamos ter para que nós sejamos discípulos do Senhor Jesus. Aprende uma coisa: primeiro eu vivo, depois eu me torno discípulo. Amém? Primeiro eu vivo, depois eu me torno discípulo. Muitos de nós pensamos assim: primeiro eu sou discípulo, depois eu faço. Não é. Primeiro eu faço, depois eu me torno. Consegue compreender isso? Amém? Entendeu, irmão Glória? Entendeu? Então tá bom. Abra sua Bíblia em João capítulo. Eu geralmente só ministro um texto, eu só uso um texto. Hoje eu vou usar 5. João 8:31. A primeira característica do discípulo do Senhor Jesus, e em nome de Jesus é a sua característica. João 8:31. Amém? João 8:31. Irmãos, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. No dia a dia você vai lembrar dessa palavra. Durante a semana você vai lembrar dessa palavra. João 8:31 fala assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha, os judeus tinham crido em Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Fala comigo assim: se eu permanecer firme na palavra de Jesus, verdadeiramente eu serei seu discípulo. Amém? O que Jesus falou para aquele grupo de pessoas que tinham acabado de converter? Se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente será o meu discípulo. Qual que é a primeira característica do discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus pratica a palavra de Deus. Fala comigo: o discípulo de Jesus pratica a palavra de Deus. Irmão, você não vai ver nunca um discípulo de Jesus que não pratica a sua palavra. Se você quer ser discípulo de Jesus, não somente filho, você vai ter que aprender a praticar a palavra de Deus. Glória a Deus, amém. Irmãos, eu quero praticar a palavra. Essa palavra permanecer, na verdade é praticar. Você consegue perceber que você lembra daquilo que você pratica? Não é assim? Por que você não esquece nunca de almoçar? Porque você sempre almoça. Mas por que às vezes você esquece um controle que às vezes você percebeu, você esqueceu, não tem um lugar próprio para colocar, você esquece? Porque você nem sempre coloca naquele lugar. Jesus olhou para aqueles discípulos, para aquelas pessoas e falou assim: vocês querem ser meus discípulos? Então pratique a palavra de Deus. Pratique a minha palavra. Eu quero te perguntar uma coisa muito simples.
Muito simples. Você vem para a igreja, para o templo, né? Porque a igreja é você. Você ouve a palavra hoje. Amanhã você esquece essa palavra ou você procura lembrar dela e praticar aquilo que você ouviu. Tiago disse assim: não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes dela. O que Tiago diz? Eu não posso somente ouvir a palavra, mas eu tenho que praticar. Primeira característica do discípulo de Jesus: ele pratica a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, se tem algo que eu sempre fui, irmão, sou apaixonado pela palavra de Deus. Você pode, irmãos, o dia que eu vim pregar aqui, alguém vir pregar, se eu sentar aqui, eu queria que você me observasse. Irmãos, eu nem pisco o olho, porque a palavra de Deus é algo que eu quero praticar. Irmãos, a marca de um discípulo do Senhor Jesus é a prática da palavra. Ele ama a palavra, ele pratica a palavra. Segunda característica, Lucas capítulo 14. Só lembrando, eu vou ler 5 textos, tá? Geralmente eu só leio um, já repeti sobre isso, mas eu gostaria de ler 5 hoje. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Lucas é o livro antes de João que nós estávamos lendo. Capítulo 14, versículo 26, fala assim: fala assim: se alguém vem a mim, olha, presta atenção, se alguém vem a mim, significa o quê? Que essa pessoa aceitou Jesus, amém? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Presta atenção. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? O que é que Jesus disse? Que os seus discípulos renuncia a tudo que está em primeiro lugar na sua vida. Amém? Consegue compreender isso? Jesus disse assim, irmão: se você ama seu esposo mais do que Jesus, você não é discípulo de Jesus. Você pode ser filho, mas discípulo não. Se você ama algo na sua vida mais do que Jesus, o próprio Jesus deixou claro que você não pode ser discípulo dele. Jesus disse que aquele que não toma irmãos, Jesus disse algo tão sério. Jesus disse o seguinte: se você amar você mesmo mais do que ele, você não pode ser discípulo dele. Eu queria que você analisasse você. Tem algo na sua vida que está na frente de Jesus? Eu queria contar para vocês um jovem rico. A Bíblia conta desse jovem que se aproximou de Jesus e virou assim: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e falou assim: você sabe os mandamentos? Ele falou assim: sei todos de cor, desde a minha infância eu aprendi. Citou lá todos, os mandamentos. Jesus olhou nos olhos dele assim e falou assim: olha, então faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois você vem e me segue. Aquele jovem começou a se entristecer. Eu imagino a cabeça daquele jovem, o trevo que deve ter dado na cabeça daquele jovem. Ele pensando em seguir Jesus, olhava para a riqueza, olhava para Jesus, olhava para a riqueza, olhava para Jesus, olhava para a riqueza. No final da história, sabe o que ele fez? Deixou Jesus e foi embora para casa triste, porque ele não teve coragem de abandonar aquilo que estava em primeiro lugar na vida dele. Sabe o que estava em primeiro lugar na vida dele? A riqueza.
Escreve uma coisa, ó, vai com essa frase no seu coração. Olha, tudo que você tiver, que você amar mais do que Jesus, Jesus vai te requerer isso. Se você requer, se você ama mais os seus filhos do que Jesus, Jesus vai requerer que você abandone esse primeiro amor aos seus filhos e dê ao Senhor Jesus. Interessante que Pedro, quando Jesus encontrou Pedro, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Você vai deixar de pescar peixe, você vai pescar almas, homens. A Bíblia fala que imediatamente, naquele momento, Pedro abandonou o barco que ele tinha, os peixes que ele tinha pegado, abandonou tudo que ele tinha e foi seguir Jesus. Por que Pedro abandonou tudo, irmãos? Por que Pedro renunciou tudo? Porque Pedro era discípulo de Jesus. Por que o jovem rico não abandonou, irmãos? Porque o jovem rico era simplesmente um filho e não queria deixar de ser simplesmente filho, queria continuar. Irmãos, você acha que Jesus quer que nós pegamos a nossa casa, venda e dá para os pobres e tudo isso? Não, irmãos. Jesus queria mostrar o princípio da renúncia. O princípio da renúncia. Quer ser discípulo de Jesus? Aprenda a renunciar na sua vida. Uma coisa simples que aconteceu ontem, comentar com os irmãos. Irmãos, Deus colocou no meu coração o encargo nessa igreja. Eu já estou aqui na Igreja Bom Pastor tem 8 anos, oficialmente, mas participando já tem 9. Deus colocou o encargo no meu coração de crescer, de avançar, né? Nosso culto das 6 horas tem crescido, tem avançado. Deus tem nos dado crescimento, né? De forma gradativa nós temos crescido. E quando foi ontem, o pastor Eduardo me ligou, falou assim: pastor Júnior, eu queria que você viesse pregar aqui na sede. Eu falei para ele: pastor, eu não posso. Aí ele falou assim: por que você não pode? Eu falei: pastor, eu tenho um compromisso com a igreja, nós temos que avançar, nós temos que alcançar 50 pessoas batizadas, e hoje à noite eu preciso conversar com essas pessoas que querem se batizar. Nós vamos ter um curso, e depois eu vou explicar para vocês sobre isso. Eu falei: pastor, eu não posso ir. Irmãos, cá para nós, sou pastor de núcleo. Pastor de núcleo, qual que é a vontade sempre? Pregar na sede. Eu já preguei lá, já preguei outras vezes, mas hoje eu tive que renunciar por amor àquilo que Deus quer de mim, aquilo que Deus tem falado para mim. Você quer ser discípulo, irmãos? Aprenda a renunciar. Aprenda a renunciar. Irmão, se tem algo na sua vida, irmãos, que está te impedindo, está em primeiro lugar, renuncie para Jesus. Seja discípulo de Jesus. Renuncia. Tem algo mais importante para nós do que a família? Jesus disse assim: se você não renunciar sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, galinha, cachorro, você não ensinar tudo isso, por amor de mim, você não é meu discípulo. Então a segunda marca do discípulo, ele renuncia por amor a Jesus. Amém, glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo 8. Pula para frente novamente. João capítulo 15, versículo 8. Acharam? João 15, 8. Terceira característica do discípulo de Jesus: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Fala comigo: todo discípulo. Fala mais forte, fala: todo discípulo dá muito fruto. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você precisa produzir frutos. Amém? Irmãos, o que Jesus mais fez?
O que Jesus mais fez? Você já percebeu que Jesus não colocou não levantou nenhuma associação filantrópica para os famintos do Brasil, nem de Israel, nem de lugar nenhum? O que Jesus mais fez foi produzir frutos. Sabe qual é a terceira marca do discípulo de Jesus? Ele produz frutos. Quando você olha para mim, irmãos, se você vê fruto em mim, você sabe que eu sou discípulo de Jesus. Mas se você olhar para mim, você não vê nada, você não vê atitudes corretas, você não vê atitudes que compatíveis às atitudes de Cristo, se você não vê eu produzindo fruto, significa o quê? Que eu não sou discípulo de Jesus. Eu posso até falar que eu sou discípulo de Jesus, mas a marca dos discípulos de Jesus é o que, irmãos? Que nós viemos produzir muitos frutos. Não é um fruto só, mas muitos. Irmãos, por que Deus está trazendo essa palavra? É para mostrar para você que você não é discípulo. Não é isso, irmãos. A palavra de Deus para você nessa noite é para que você entenda o que você tem que fazer para que você seja discípulo. Deus não está falando aqui para o Sandro, olha, expondo o Sandro se ele é ou não é. Deus está querendo nos ensinar nessa noite como nós verdadeiramente podemos ser discípulos de Jesus. Irmãos, você precisa produzir frutos, e eu preciso produzir frutos. Jesus foi claro: o meu Pai é glorificado quando vocês produzem frutos, e assim serão os meus discípulos. Amém, irmão do William? Amém? O Senhor vai produzir muitos frutos para o Senhor, amém? Glória a Deus. Você, sua esposa, sua casa vai produzir muitos frutos para o Senhor. E daqui uns anos vamos olhar e falar assim: nossa, mas o irmão do William é uma árvore frutífera. Aleluia. É uma árvore frutífera. E só não esqueça de uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás: só taca pedra em árvore que dá fruto. Amém? Produzir fruto é bom, irmãos? É. Mas nós temos que estar preparados, porque só taca pedra em árvore que dá fruto. Amém? Bom, você nunca vai ver uma árvore sem fruto alguém tacar pedra. Essa época o pessoal está mandando pedra nas árvores, né? O Sandro é fera nisso. Você não pode ver uma árvore com manga, né? Porque ele está dando um jeito de tacar uma pedra. Esses dias eu fui no ano passado, eu acho que foi. Fui no centro de convenções, irmão, lá no centro. Aí passou perto no pé de manga lá. O Sandro, não, olha lá a manga. Aí ele foi caçar uma pedra lá. Eu falei: Sandro, pelo amor de Deus, nós estamos no centro de Goiânia, você está caçando pedra. Deixa pro Vera Cruz lá. E ele tacou pedra, irmão, sim, acho que manga que prestava, né? Acho que só tinha umas 2, 3, não sei. Mas ele tacou pedra, tinha fruto. Irmãos, Deus quer nos fazer pessoas frutíferas. Irmãos, eu creio que a igreja Bom Pastor é uma igreja frutífera, amém? Eu creio que você é uma pessoa frutífera. Irmãos, às vezes, sabe o que é uma coisa que eu percebo? É que lá em Salmos 1, fala assim que a árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas dá fruto no tempo certo. Às vezes você está falando assim: nossa, mas eu sou discípulo de Jesus, mas eu não estou produzindo os frutos como eu gostaria. Irmãos, continue nas águas de Jesus, que você vai dar fruto no tempo certo. Amém? Glória a Deus. A quarta característica, João 13, para trás um pouquinho aí, João 13, versículo 34. João 13, versículo 34. Acharam? O novo mandamento nos lhe dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Glória a Deus. O que Jesus diz? Que as pessoas vão olhar para o Valério e a Ostelina e vão falar assim: não, Valério e a Ostelina, eles são discípulos de Jesus porque eles reformaram a casa deles. Vai ser por causa disso que as pessoas vão reconhecer
Não vai ser, irmãos. Jesus disse assim: se vocês amarem uns aos outros, como eu vos... Irmão, Jesus disse: olha, eu dei o exemplo, eu mostrei para vocês como te ama. Se vocês seguirem o meu exemplo, amar uns aos outros, irmãos, vocês serão meus discípulos. Irmãos, a quarta marca do discípulo de Jesus, ele ama ao próximo como a si mesmo. Irmãos, a pessoa que está do seu lado pode ser a pessoa mais diferente de você. Irmãos, geralmente a gente quer amar as pessoas que são iguais a gente. Por exemplo, se você fala muito, você quer amar pessoas que conversam muito, e você geralmente rejeita a pessoa que conversa pouco. Ou se você conversa pouco, você quer rejeitar a pessoa que conversa muito. Nossa, mas aquele irmão lá conversa demais, para não dizer as irmãs, né? Nossa, mas fala demais, não para de falar. Irmãos, Jesus nos amou de forma incondicional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez da sua vida você cortou caminho por causa de alguém? Sabe aquela pessoa que você está vendo lá de longe e fala: nossa, eu vou ter que me deparar com ela de novo. Jesus disse assim: ame ao próximo como a você mesmo. Ame ao próximo como a você mesmo. Irmãos, o mundo vai reconhecer que Jesus está no nosso meio, sabe quando? Quando eu amar a Glória de forma verdadeira. Quando a Glória me amar de forma verdadeira, e eu amar a Joselita de forma verdadeira, e ela me amar de forma verdadeira, e assim cada um de nós vemos nos amar de forma verdadeira, irmãos. Amar vocês, irmãos, eu preciso amar vocês para que eu seja discípulo. Irmãos, não adianta eu falar, ter atitudes e palavras, irmãos. O verdadeiro amor, irmãos, é expressado com atitude de vida. Irmãos, amar o Sandro nos momentos de vitória dele, irmãos, no momento do churrasco, no momento da vitória, é fácil, irmãos. Mas amar o Sandro no momento de luta, dificuldade, problemas, aí que você vê se você realmente ama. Amar a irmã Vera enquanto ela está batendo de carro zero, né, irmã Vera? É fácil, né? Mas enquanto a senhora está de a pé, será que é tão fácil amar? Né? Não é tão fácil. Nós vamos ter que fazer a viagem para o centro de ônibus, nós dois juntos, né? Então, irmãos, aprenda a amar. Essa é a marca do discípulo do Senhor Jesus. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Você pode ter certeza de uma coisa: ninguém nunca vão falar mal de vocês para mim. Nunca vão falar de mal de vocês para mim. Sabe por quê? Porque quem ama aprende a defender. Eu sou pastor dessa igreja. Como eu amo vocês, eu vou procurar defender vocês. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Se eu olhasse para minha filha e falasse: filha, eu te amo demais, mas minha filha está precisando de uma sandália, eu não tenho coragem de comprar. Esses dias eu lembro da história que meu pai falava de uma vizinha lá, que ela tinha condição e ela repartiu um ovo para 3 crianças. Tinha condição, não é que não tem condição não. Um ovo para 3 crianças. Irmão, será que eu vou ter coragem de fazer isso com a minha filha? Será que, irmão, você vai ter coragem de ver as pessoas da sua célula com dificuldades, com problemas, e você fingir que nada está acontecendo? Quem ama, irmãos, pratica, amém? Glória a Deus. E por último, a quinta marca do discípulo de Jesus é Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. A primeira marca do discípulo, ele pratica a palavra de Deus. A segunda, ela renuncia. O terceiro, produz frutos. O quarto, ama ao próximo. E o quinto, todo discípulo de Jesus produz discípulos. Amém? Mateus 28, versículo 19. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Fala comigo assim: todo discípulo faz discípulo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: todo discípulo faz discípulo. Amém? Irmãos, qual que é a última marca do discípulo do Senhor Jesus? É produzir discípulo. Aí a Francisca vai falar para mim assim: pastor, eu nunca vou poder fazer discípulo, eu não sei pregar. Se o senhor me mandar na casa de alguém para pregar, eu não vou dar conta de pregar. Irmãos, quem disse que fazer discípulo é saber pregar? Irmãos, fazer discípulo é ir lá, amar, levar essa pessoa à salvação, levar essa pessoa ao batismo, ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é fazer discípulo. Irmãos, todos nós aqui, até mesmo você que se converteu hoje, não sei se converteu hoje, converteu há pouco tempo, você tem total condição de fazer discípulo, total condição de fazer discípulo. Jesus conta que uma mulher samaritana, em João capítulo 4, fala o seguinte: que uma mulher que tinha 5 maridos, irmãos, 5 maridos naquela época, irmãos, na verdade era uma prostituta. Ela terminou com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, estava no quinto já, e se deixasse ali até o 10º. Tipo o Fábio Júnior, sabe? O Fábio Júnior, você já viu na televisão aí? O cara casou esses dias de novo e separou logo em seguida. Tipo o Fábio Júnior, não sei quantos que já teve, mas eu acho que já passou muito mais do que 5, né? Tipo o Fábio Júnior. E o Fábio, a mulher lá, tipo o Fábio Júnior, conversou com Jesus. Jesus levou a palavra para ela. Irmãos, aquela mulher converteu ali. Ela saiu de onde ela converteu, foi até na cidade onde ela morava, que era lá perto, Samaria, e contou para as pessoas o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela falou assim: olha, eu conheci um homem, ele é o profeta, ele falou de toda a minha vida, aconteceu isso, isso, isso. E a Bíblia fala que muitos creram no testemunho daquela mulher. Irmãos, uma pessoa que eu sei que todos vocês têm, né, todos têm gerado filhos espirituais, mas eu queria falar da minha mãe. Irmãos, minha mãe, ela tem, se eu não me engano, 2ª série. Minha mãe veio para a igreja, irmãos. Eu lembro que no começo ela dormia mais do que assistia o culto. E eu sempre orava com minha mãe, porque eu sabia que era um problema espiritual. E graças a Deus o Senhor libertou minha mãe daquela prisão que ela tinha na mente. Era só sentar para ouvir a palavra, o diabo amarrava a mente dela. E minha mãe foi liberta daquilo. E eu comecei a falar: mãe, só tem que ganhar pessoas. E minha mãe, ela aprendeu uma coisa: a ser uma mulher de oração. Minha mãe é das companheiras minhas de oração, né? Às 6 horas da manhã, aqui já tem muitos anos que ela vem orar. Eu sempre falando: mãe, você precisa pregar o evangelho, testemunhar daquilo que Deus tem feito. E eu sempre observava minha mãe orando aqui na igreja às 6 horas da manhã. Se você não tem vindo, 6 da manhã, 7 da noite e 11 da noite, nós estamos aqui com a igreja aberta para orar. Eu estou às 6 da manhã, às 7 da noite. 11 horas da noite são os jovens que fazem faculdade, estão orando às 11 horas da noite. E o mais breve possível, nós vamos abrir o horário de oração às 3 horas da tarde. Por enquanto nós não temos, nós vamos abrir o mais rápido possível. Então 6 da manhã, 7 da noite e 11 da noite. E minha mãe sempre orava. Eu percebi minha mãe falando assim: Deus, me usa para ganhar pessoas para Jesus, me usa para ganhar pessoas para Jesus. Mudou uma vizinha dela, irmãos. E ela começou a convidar essa mulher para vir na igreja, a Marinês. E a Marinês dando aqueles bolos nela, e a Marinês até que veio, converteu. O marido dela converteu. Só no atacada só dessa família, por meio da minha mãe, 14 pessoas batizadas no último batismo. Último batismo. 14 pessoas dessa família converteram. E minha mãe começou uma vizinha lá chamada Regina. E a Regina, minha mãe começou a ir na casa da Regina. A família da Regina era espírita. E a Regina foi e se converteu. Teve um processo de libertação, de transformação. E ela converteu. E depois os filhos dela converteu. Isso por meio da minha mãe. Converteu ela. Aí agora na frente da Regina, um menino chamado Marquinhos. Irmãos,
Esse menino, ele é desse tamanho, bochechudo. O menino mais bochechudo da igreja, você vê aqui na 745, é ele. E esse menino, irmãos, foi o único menino, aliás, 2 meninos que houve. Um porque teve uma briga muito feia, e esse menino, porque, irmãos, ele era muito rebelde, muito mesmo. E eu cheguei e falei para ela: você não vai treinar comigo mais. Ele chegou ao ponto, irmãos, de vir lá de onde eu dou aula, de a pé, de teimosia. Eu falei assim: eu não vou me responsabilizar por você. Mandei ele embora da escola. Falei: não vou dar aula para você mais. E por meio dessa mulher, a Regina, que converteu por meio da minha mãe, ela começou a levar esse menino. E o menino converteu. Esses dias ele veio na oração 6 horas da manhã, e ele falou para mim que vai batizar dia 20, próximo sábado agora. Moço, quando eu olhei para esse menino, chamou Marquinhos, eu chorei, eu falei: Deus é o Senhor que é dono da igreja. Sabe, irmãos, se eu falar para você, minha mãe sabe pegar a Bíblia, pregar? Não sabe, mas ela tem aprendido a amar. Tem aprendido uma coisa, irmãos: sair de casa. Se você não sair da sua casa, irmão, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Se você não largar o sofá de domingo, televisão do Faustão e a Giovana chamou Dudu, né? Mas é o Gugu. Se você não largar isso, irmãos, eu nem sei que hora que passa isso mais. Mas eu sei de uma coisa: que ela tem aprendido a sair da casa dela. Você não precisa saber pregar, irmãos. Lógico, se você puder aprender, ótimo, maravilha. Mas a quinta marca do Senhor Jesus, dos discípulos de Jesus, é fazer discípulo. Jesus tem desafiado todos nós a fazer discípulo. Irmãos, eu não nasci desse jeito que vocês estão vendo, e a igreja Bom Pastor também não era desse jeito que vocês estão vendo. Houve uma entrega, uma renúncia para formar discípulos. Quando eu olhar para o Vinícius, daqui a uns anos eu preciso ver vários Vinícius por meio dele. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós falamos de 5 princípios. Eu gostaria que você fosse para a sua casa guardando esses 5 princípios. O primeiro é praticar a palavra de Deus. O segundo é renunciar a tudo que está em primeiro lugar, a não ser Jesus. O terceiro é produzir frutos. O quarto é amar ao próximo. E o quinto é fazer discípulos. Irmãos, essas 5 marcas de Jesus precisam estar na sua vida. Coloca a mão no seu coração. Praticar a palavra, renunciar, produzir frutos, amar ao próximo, fazer discípulos, precisam ser marcas de Jesus na sua vida. Senhor, eu quero apresentar nossas vidas. Eu quero apresentar o meu coração e o coração da igreja. Nós queremos ser verdadeiramente seus discípulos. Não queremos ser discípulos somente de palavras, mas queremos ser discípulos do viver. Queremos que essas marcas entrem no nosso coração, e que todos nós devemos praticar todos os dias essa palavra. Levanta aqui verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Eu clamo nessa noite. Errais, Wendele, Candalas. O Senhor, Ele me prometeu que neste lugar haverá crescimento que nem os nossos olhos podem imaginar. O Senhor vai gerar crescimento nessa igreja, como nem o maior otimista dessa igreja possa ter imaginado. Mas tudo isso vai acontecer por meio dos discípulos do Senhor Jesus. E você é o discípulo do Senhor Jesus. Jesus tem te chamado para ser esse discípulo. Jesus tem me chamado para ser esse discípulo. Jesus tem chamado a igreja Bom Pastor
para viver essa vida de discípulo.